Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 8º ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre notação musical. E aí você me pergunta, notação musical? O que é isso? Para que serve? Gente, é a escrita da música. Nós não escrevemos uma carta, escrevemos nossos bilhetes, escrevemos os nossos trabalhos. É uma escrita. A gente usa as letras. E na música, como é que é essa escrita? Que símbolos são usados? Para que serve? Gente, você sabia que a notação musical ela é mundial? É igual em qualquer lugar do planeta. O que você escrever em termos de música, com os símbolos da música, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a pessoa é capaz de tocar aquilo que você escreveu. Então, ela é universal. E vamos aprender alguns detalhes sobre essa notação musical. Acompanhe comigo nesse slide que eu digo assim: a notação musical é o nome dado a todo o sistema de escrita que representa os símbolos de uma peça musical. Mais especificamente, é um conjunto de sinais gráficos que simbolizam uma cadência de sons, possibilitando a leitura de um músico e, consequentemente, o desenvolvimento de uma canção. E aqui eu tenho uma pequena partitura musical, só um trechinho, com alguns símbolos, e nós vamos ver alguns deles, tudo bem? Primeiro símbolo, gente, da notação musical é onde eu escrevo. Eu escrevo em linha chamada pauta ou pentagrama. Quando nós escrevemos no nosso caderno, nós também temos um caderno com pauta, nós temos as folhas com pautas e temos, às vezes, folhas que não têm pauta, que a gente também pode escrever. Só que a pauta na música, ela forma um conjuntinho. Eu não tenho no meu caderno várias linhas, uma atrás da outra, do começo da folha até o final. Não, ela forma um conjunto. Olha aqui nesse slide que eu tenho um exemplo de pauta musical. Pauta ou pentagrama é o conjunto de 5 linhas horizontais paralelas, equidistantes, e entre si formam espaços, 4 espaços entre as notas. E essa escrita, gente, dessa pauta, as notas você vai escrever tanto na linha quanto nos espaços. Então, a nota musical ela é representada por um símbolozinho que a gente vai ver mais adiante, que é chamada semibreve, ou a cabecinha de uma figura musical. E aí essa bolinha que a gente geralmente diz assim, onde eu coloco a bolinha? Ela pode ser cortada pela linha ou ela pode estar justamente dentro do espaço. Então, na pauta musical, você vai colocar os sons, essas notas que vão ser lidas pelo músico e vão transferir em som de qualquer instrumento e até mesmo da voz. As notas que nós vamos escrever nessa pauta, as notas naturais, são 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E você tem que gravar, gente, subindo a escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e descendo si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá? Por quê? Na nossa pautinha, quanto mais acima na pauta eu escrevo uma nota, mais agudo fica o som. Se eu desço na pauta a escrita das notas, mais grave fica o som. Então, para a gente poder entender essa escrita, a gente tem que gravar a escala subindo e descendo. E, gente, quem inventou esses nomes? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São monossílabos e foi um monge na Idade Média chamado Guido d'Arezzo. Esse monge fez um hino em homenagem a São João Batista. E o que ele fez? Cada começo de verso de uma das estrofes do hino, ele colocou uma nota musical. E aí, como ele colocou uma nota musical, seguindo a escala, a sequência dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, essas notas acabaram entrando como a base para toda a escrita musical. E o hino diz assim, acompanha comigo aqui nesse slide. Primeira estrofe do hino, untiquelaxe, em notação quadrada sobre tetagrama. E aí o hino dizia assim, untiquelaxe ressonore fibris, mira gestorum, formuli tuorum, solve polluti, labii reatum, sanctis Joannis. E sabe o que significa? Para que os seus servos possam, com suas vozes soltas, ressoar as maravilhas dos vossos atos. Limpa a culpa do lábio manchado, ó São João. Lindo, né, gente? Nós vamos ouvir agora essa primeira estrofe. Fique atento.
Pulque andavas silve sonare flivis, mira gestorum favoridorum, solve volumi, lavire adum, Sancte Ioanne. Ouviram? Essas foram as notas, as 7 notas básicas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que na realidade nós temos 12 notas. Por quê? Entre as notas eu tenho semitons, né? As notas elas têm um espaço entre uma e outra chamado de um tom. E eu tenho essa metade desse som. Então algumas pessoas podem dizer, não, são 7 notas não, são 12. Observe aqui nesse outro slide que eu mostro essas outras subdivisões, que seriam os sustenidos ou bemóis. Então, eu tenho o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas entre eles eu tenho o Dó sustenido, o Ré sustenido. De Mi para o Fá eu não tenho porque ele é apenas semitom. Então, não existe o Mi sustenido. O Mi sustenido acaba sendo Fá. Eu tenho Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. E do Si para o Dó eu também tenho um semitom natural. Então, eu não tenho um Si sustenido. Esse Si sustenido acabaria sendo o Dó. Então, você pode entender que você tem 7 notas básicas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e você vai ter uma combinação com sustenidos e bemóis, e aí a tua gama de notas vai aumentar, as tuas sonoridades. E aí eu tenho, então, as notas musicais para serem escritas na pauta, mas como que eu escrevo, como é que eu identifico? Tem um outro símbolo na pauta musical que eu tenho que colocar, que é chamada clave. E as claves são 3. É a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Olha aqui nesse slide o desenho dessas claves. Gente, as claves elas são precisas. Elas são escritas numa determinada linha da pauta. A clave dá um nome à nota, tá? E elas são esses 3 desenhos que você está observando aí. As mais comuns é a clave de Sol e a clave de Fá, mas existe a clave de Dó. Tem instrumentos, gente, de uma orquestra que tocam em clave de Dó, outros em Sol e outros na clave de Fá. Vamos olhar aqui na pauta musical essas claves escritas, a de Sol e a de Fá, que são as mais comuns, e eu quero que você observe o seguinte, eu digo assim, notas na pauta, clave de Sol escrita na segunda linha. As notas da pauta, gente, são contadas de baixo para cima. Então, a primeira linha da pauta musical não é a linha de cima, é a linha de baixo. Então, eu tenho a primeira linha, a segunda eu escrevo a clave de Sol. Se a clave é chamada de Sol, a nota que tiver escrita nessa segunda linha, e eu passo uma tarja amarela para você observar, o nome dessa nota é Sol. E daí para cima, como eu escrevo notas tanto na linha quanto no espaço, eu vou só subindo a escala. Depois do Sol, Lá, Si, Dó, depois do Dó começo de novo a escala, Ré, Mi, Fá, Sol e assim por diante. E para baixo a mesma coisa. Na clave de Fá, essa clave é escrita na 4ª linha. Então, observe, eu conto de baixo para cima, chegou na 4ª linha, a nota que eu escrever nessa linha recebe o nome de Fá. Descendo na escala, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá e vai descendo, ou Sol, Lá, Si, Dó subindo a partir do Fá. Então, gente, compreenda, não é difícil, né? É apenas no começo você tem que treinar, tem que observar essas nuances, né? E depois você vai contando. Depois que você aprender a contar direitinho, isso fica gravado e automático. O músico pega a pauta, ele olha e já ele já entende, ele já consegue transmitir aquela leitura, né? Transformar aquela leitura no som, tanto no som da voz quanto no som do instrumento. Agora, as notas musicais também podem ser representadas por cifras, por letras, e quem toca violão sabe que é muito comum, às vezes até teclado também, né? Tem a letra da música e tem algumas letras, né? E essas letras são as cifras. E o que elas representam? Vamos observar aqui também nesse slide. Cifras musicais. É uma notação para representar os nomes de acordes.
Já aprendemos a nomenclatura básica das notas. E aqui eu tenho as letras. O C representa o Dó, o D, o Ré, o E, Mi, letra Fá, nota Fá, o G de Sol, o A de Lá e o B, Si. Na realidade, gente, aqui eu tenho cada nota com uma letra. Só que quando eu tenho essa letra da cifra, na realidade eu não estou representando só uma nota. Eu estou representando um acorde. Eu estou representando pelo menos 3 notas. Então, se eu tenho a letra C e essa letra C significa o Dó, quando eu for tocar, eu vou tocar a nota Dó, pulo Ré, toco a nota Mi, pulo Fá e toco a nota Sol. Então, eu vou tocar 3 notas. Observe aqui nessa pauta musical, eu tenho as cifras e tenho as notas na posição com as letrinhas. Aqui eu tenho a primeira nota de cada acorde, do Dó, do Ré, do Mi, do Fá, do Sol, do Lá, do Si, aí retoma Dó e assim por diante, tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá. Agora, nesse outro slide que eu preparei para vocês, eu tenho um acorde para você observar melhor. O acorde é feito com pelo menos 3 notas. Então, observe aqui. Em uma cifra, o nome do acorde acaba recebendo o nome da nota fundamental, que é isso que eu comentei com vocês. O C é o Dó. Mas o acorde é formado por tríade. Tríade porque são 3. Então, observe na pautinha a nota Dó, Mi e a nota Sol. E assim por diante, tanto com o Ré, quanto com o Mi, com o Sol, e com Fá, Sol e assim por diante. Então, sempre observe isso. E aí, por exemplo, numa música, Parabéns para Você, que todo mundo conhece, nós temos a letra escrita, também preparei aqui para vocês, a letra com a cifra. Então, a gente sabe que no Pará, em cima do Rá, do Parabéns, você vai tocar o Sol, você vai tocar 3 notas do acorde de Sol, depois do Ré e assim por diante. E a pautazinha musical, se você conseguir ler as notas, né? Pode fazer um solo e ler cada notinha, você também tem a música Parabéns para Você. E aí você vai treinando, né? Essa é só uma primeira aula que você pode observar e começar os seus estudos de música. Agora nós temos outro elemento muito importante na música que é chamado compasso. O compasso ele vai dividir essa música toda em partes. Esse compasso, observe aqui nesse outro slide, ele é separado por uma tarja vertical, tá? Então, um travessãozinho vertical. Então, cada partezinha dessa que está compartimentada é um compasso. Os compassos podem ser divididos em binário, ternário ou quaternário, ou seja, eu separo os tempos de 2 em 2, 3 em 3 ou 4 em 4. E nós temos mais um elemento que são as figuras musicais. Eu tenho figuras de som e figuras de silêncio. E mais tarde você pode observar essas figuras, nós vamos estudar mais adiante. Agora eu quero fazer algumas atividades bem simples com vocês. Primeiro, o nome dado a todo o sistema de escrita musical através de símbolos é chamado de símbolos sonoros, notação musical, compasso ou figuras musicais. Se você respondeu a letra B, notação musical, né, gente? Então, o sistema de escrita da música é chamado de notação musical. Número 2, a música é escrita numa pauta musical e ela é formada por 5 linhas paralelas e 4 espaços, uma única linha com sinais de som, várias linhas de acordo com o número de notas ou neumas, conforme a escrita medieval, 5 linhas paralelas e 4 espaços. Por hoje, nós ficamos aqui. Essas e outras atividades você pode encontrar no portal Eduque. Obrigada pela atenção e até a próxima!